Se você está de olho em um notebook gamer, mas o seu orçamento está apertado, definitivamente este modelo deve ter aparecido na sua pesquisa. O Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Ele tem um custo abaixo dos R$4.000 em vários momentos. Inclusive, se vocês ficaram curiosos como a gente tem esse gráfico de evolução de preços, é só instalar a ferramenta do Economize com Adrenaline. O link está na descrição do vídeo e aí vocês conseguem ver ao longo do tempo como os preços evoluíram de um produto para saber se ele está barato, se ele ficou caro e tomar umas decisões bem informadas e quem sabe economizar uma graninha. Mas voltando ao vídeo, então em vários momentos ele chega a custar a menos de R$4.000, então esse cara é fácil. Um notebook com chip gráfico GeForce dedicado e um Core i5 com um melhor preço. Ele é o único, inclusive, que aparece abaixo dos R$4.000. E esse combo parece bom para games, logo ele deve ser um ótimo notebook de entrada para jogar, não é mesmo? Então, na verdade não. Bom, com um custo mais baixo, obviamente o Lenovo IdeaPad Gaming 3i tem reduções em algum lugar, e algumas das suas características justamente tentam viabilizar essa economia. A primeira delas é o uso da GTX 1650. Ela é um chip de entrada da série 16 que já está sofrendo bastante para rodar games, mesmo em qualidade baixa, na resolução Full HD. Mas isso aqui não é exclusividade da Lenovo. A maioria dos modelos mais baratos das concorrentes, como por exemplo a Acer e a Dell, também vão usar esse chip gráfico. O problema acaba sendo outra economia: processador. O IdeaPad 3i, nas suas versões mais baratas, traz o processador Intel Core i5 10300H e tem alguns modelos, como esse que a gente está testando nesse vídeo, que traz o 11300H. E mesmo sendo um processador da 10ª e 11ª geração Core, na realidade esses dois Core i5 têm apenas 4 núcleos. São os modelos com final 400H que vão trazer a configuração de 6 núcleos e 12 threads. Apesar de manter uma performance por thread parecida, como a gente pode ver nos modelos 11400H versus os 11300H, a performance multithread é muito reduzida, resultado dessa quantidade menor de núcleos e threads. Isso nos traz um gargalo de processador que, na minha opinião, acaba sendo pior que um gargalo de placa de vídeo. Enquanto que uma GPU fraca você pode dar um jeitinho ali, baixando a qualidade gráfica, reduzindo a resolução. O gargalo de CPU é muito difícil de você contornar e, para piorar, ele torna alguns games bem instáveis. Outra economia que é feita nesse modelo, mas vamos ter que dar um desconto para a Lenovo porque é um erro que muita gente, inclusive modelos muito mais caros, estão fazendo também, que é a baixa quantidade de memória. Então, com apenas um pente de memória de 8 GB, além de ser pouca RAM, os 8 GB, especialmente em games mais exigentes, ele ainda está numa configuração com apenas um canal, single channel, porque nós temos somente uma memória. Então, igualmente, eu já colocaria como obrigatório o upgrade de mais uma memória de 8 GB e um SSD de pelo menos uns 512 GB, já que a versão que nós estamos testando traz apenas 256 GB. Tudo isso vai trazer um custo aí de uns R$500 que você já tem que considerar que é um custo praticamente obrigatório, um upgrade que você vai precisar fazer. Felizmente, o upgrade é fácil, mas como o processador não tem performance suficiente, igualmente ele não resolve o problema. Realmente, o processador está impactando negativamente no desempenho dessa máquina. A melhor forma de a gente perceber isso é na nossa bateria de testes. E aqui a nossa principal referência vai ser este cara aqui. Este aqui é o Gigabyte GDG5, que ele serve para a gente comparar tanto pelo fato dele trazer o Core i5 11400H ao invés de 11300H, quanto por ele ter uma RTX 3050 como chip gráfico. Então esse upgrade para a faixa de um Core i5 final 400H mais uma RTX 3050 pode ser encontrada com uma certa facilidade aí a partir dos R$5.500, entre os R$5.000 e R$6.000 você encontra modelos com essa configuração. Ou seja, nós temos um incremento de mais ou menos uns 38% de custo comparado com os mais ou menos R$4.000 que a gente está pagando no IdeaPad Gaming 3i. Mas fique com esses 38% de diferença de preço, vai ser útil para os nossos próximos gráficos. Começando pelo V-Ray, focando em processador, temos um salto de 55% do 11300H para o 11400H. Então lembre, a diferença de preço era de 38%. Indo para o Spec View Perf, onde tanto o chip gráfico quanto o processador são importantes, um teste aí de renderização em 3D. No teste do 3D Max, nós temos um ganho de 111%. Enquanto que no SolidWorks 5 já foi um incremento um pouco mais discreto, nós tivemos um ganho de 30%. Dando uma olhada agora no 3D Mark, um teste sintético com foco em games, nós temos o Fire Strike, onde a gente teve um ganho equivalente ao incremento de preço. Tivemos 40% de vantagem do combo Core i5 mais potente com a RTX 3050 versus o Gaming 3i nessa configuração mais baratinha.
No modo Time Spy, aí já usando tecnologias mais recentes como o DirectX 12, a diferença subiu para uns 45% em favor ao modelo da Gigabyte. E em ambos os casos, a GTX 1650 parece se mostrar a principal limitação. A gente vê que o Acer Nitro, também equipado com uma GTX 1650, teve uma performance igual ao Lenovo Gaming 3i. Agora olhando para os testes, começando com Red Dead Redemption em 1080p e qualidade média, nós temos um incremento de 50% na performance. Então nós temos tanto a robustez adicional da GeForce mais potente, quanto também um chip gráfico Intel, já que o teste do Red Dead Redemption roda na cidade de St. Denis e é pesadinho para processador também. Lembra que aqui a gente não está usando o DLSS nem o FSR nesse teste, então isso viabilizaria até um gameplay talvez em Quad HD no modelo RTX 3050. Em Assassin's Creed nós temos um incremento de 30% em performance e um gameplay que é viável na média dos 60 frames no kit mais potente, enquanto que o Lenovo fica ali numa média de 40 FPS. O Acer Nitro 5 também entregou essa média, então, novamente, nós temos a GTX 1650 sendo a principal limitadora do desempenho. O Cyberpunk, já a coisa fica mais punk. Não, eu não fiz isso. É um jogo pesado e que faz uso de tecnologias mais novas, então, como por exemplo o DLSS. E a arquitetura mais otimizada para esses recursos, que é o caso da RTX 3050, trouxe um ganho equivalente de 100% entre o Gaming 3i baratinho e um notebook equipado com uma RTX 3050 e um Core i5 mais potente. Apesar de não ter o DLSS, a gente rodou com FSR na GTX 1650 nesse teste, mas ainda assim vê que a diferença entre os dois foi muito grande. Em games competitivos, temos uma vantagem de 40% para o kit Core 11400H e com 3050 versus o combo mais baratinho do Lenovo. O que muda um pouco é só em Counter-Strike, a diferença foi menor, mas aqui o que acontece é difícil para os notebooks rodar games em altíssimas taxas de quadro, justamente por causa que as frequências são menos agressivas que os desktops. Então ele acaba criando esse efeito que hardwares com diferenças maiores de performance, de robustez, acabam performando mais parecido ao longo dos testes. Você vê que até a 3060, o notebook com a RTX 3060 não se destacou tanto nesse teste, ou mesmo modelos com Core i7 ou Ryzen 7 também não vão tão à frente dos outros modelos. Então, como foi perceptível ao longo dos testes, nós ao menos conseguimos recuperar os 38% do dinheiro adicional investido, mas na maior parte do tempo a gente conseguiu mais do que isso de diferença de performance. Mas a questão aqui é mais do que só matemática. O kit Core i5 11300H performa mal em alguns jogos relevantes. Isso mesmo depois que a gente fez o upgrade de memória, colocando aí o Dual Channel, 2 módulos de 8 GB. Enquanto que o Core i5 11400H e a RTX 3050 com certeza rodam qualquer jogo atual em um bom nível de qualidade. Então a economia não mexe apenas na performance em si, ela acaba definindo quais jogos você efetivamente vai poder jogar ou não no seu notebook. Isso também pode se aplicar à RTX 3060, então talvez vocês tenham reparado que ela participou ao longo dos gráficos, até para dar uma dimensão da variação de performance, ela também incrementa o preço, os notebooks com a 3060 incrementam os preços em mais ou menos 30% comparado ao que custam os notebooks com a RTX 3050, e eles também entregam um ganho de performance equivalente. Mas aqui o que eu acho que muda é que os chips, ambos podem encarar bem games. Então a 3050 roda todos os games da bateria sem dificuldades. O que muda é que a 3060 vai entregar configurações gráficas mais elevadas. Então, por exemplo, ele consegue encarar os games no Ultra, ou consegue encarar resoluções mais altas, como Quad HD ou até 4K, com o uso do DLSS. Então faz sentido pegar o notebook gamer mais barato do mercado? Na minha opinião, eu acho que não vale não. O custo adicional para ir para um kit mais robusto se paga tanto no ganho de performance, quanto na tranquilidade que você está comprando um notebook que realmente encara qualquer jogo. O próprio Gaming 3i traz uma configuração com uma RTX 3050, mas aqui eu acho que eu ficaria de olho na concorrência, porque modelos como o Dell G15 e o Acer Nitro tem modelos que entregam taxas mais altas de atualização na tela, ou já trazem a configuração de 2 memórias, então você não precisa dar esse upgrade. Às vezes eles trazem as duas coisas ao mesmo tempo, tudo numa faixa de preço parecida com esse Gaming 3i equipado com a RTX 3050. Eu não descarto o Lenovo Gaming 3i baratinho como uma opção para alguns usos. Então, a primeira vantagem dele, ele tem um porte bem compacto, então ele tem uma boa pedida para quem quer um bom nível de performance, mas um notebook relativamente leve e compacto para os padrões dos notebooks gamers. O teclado dele é legal e a autonomia também não se saiu mal, então ele acaba sendo um notebook interessante para quem quer algo de uso cotidiano.
e mesmo não brilhando ao longo da nossa bateria de games, ele ainda roda alguns games mais leves com performance suficiente, também consegue acelerar softwares profissionais de edição de vídeo, consegue rodar aplicações 3D com algum nível de aceleração em seus chips de GeForce e Intel Core. Só a ponta da economia é a que não me convence, porque no fim era melhor ter gastado um pouquinho mais ao invés de comprar um Core i5 limitado a 4 núcleos e a GTX 1650, que 2023 está começando a ficar difícil a vida para ela. Galera, para mais testes, a gente tem a análise completa desse Lenovo Gaming 3i, então vocês podem ver cada um dos testes, inclusive os testes que alguns testes no Ultra para você ver como realmente está difícil para uma 1650 querer pôr muita qualidade gráfica. E vocês podem conferir tudo isso lá no adrenaline.com.br. E também não esquece de assinar o canal para ficar sabendo quando a gente testar novos notebooks, hardwares, ou seja lá o que chegar ali, o correio entrega, a gente testa e publica o vídeo. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!